Boa tarde, pessoal. Então, dando continuidade à nossa matéria de história, né? A gente está tratando do contexto ali do final do Império, né? E início da República e entendendo alguns dos aspectos que vão tá acontecendo de mudança, né, do fim do Império, que vão causar, inclusive, o fim do Império e que vão ser assuntos recorrentes no início da República, né? Essa aqui vai ser a aula 5 e 6 porque no PET de vocês, né, lá no programa de estudos tutorados, essa é uma matéria que é a mesma. Então, só com essa aula aqui vocês já conseguem fazer as atividades de lá do PET. São atividades muito fáceis, eu acredito que só com os textos que tem lá, os vídeos e com essa aula vocês conseguem fazer tranquilo essas 2 semanas de atividade. A imigração, esse é o tema dessas 2 semanas é a imigração para o Brasil. E inicialmente eu queria falar um pouco sobre esse ato de imigrar, né? Imigrar é uma questão de você abandonar o lugar que você nasceu e se residir em outro lugar, né? Então, se a gente for pensar, toda a colonização brasileira ela é um ato de imigração, né? Porque os portugueses eles estavam em Portugal e inicialmente chegaram aqui não com o objetivo de ficar, mas com o início da colonização, necessariamente houveram vários imigrantes, né, que abriram mão de residir lá, seja por vontade própria, seja por obrigação, né, sendo, sei lá, exilados, mas de toda forma eles acabaram parando aqui no Brasil. Então, o Brasil ele é formado por residentes que também migraram para cá, afinal, né? O início da vida humana ele se deu na África e de lá é que todo sei lá, o Homo sapiens sapiens migrou para o resto do mundo, né? Para a Europa, passando ali pela Ásia e chegando é, no, no, no território aqui da América, tanto da América lá do Norte, nos Estados Unidos, Canadá, quanto da América do Sul. É, mas mais modernamente, né, a gente tinha os já residentes, que são os indígenas, e depois a gente vai ter esses imigrantes que são os portugueses, e depois a gente vai ter os imigrantes também, não deixam de ser imigrantes africanos, né, que são capturados lá e trazidos e escravizados aqui pro país. Então a gente é um país essencialmente feito por imigrantes. É claro que a gente não é como, sei lá, os Estados Unidos, onde a imigração de diversos povos foi em muito maior quantidade e com uma maior quantidade, inclusive, de bairros segregados, né? Então a gente tem lá, sei lá, bairro de chinês, bairro de japonês, bairro onde só tem negro, bairro onde a maioria são negros, bairro onde a maioria são italianos, a maioria são irlandeses, né? Aqui no Brasil a gente tem um processo de miscigenação logo no início, né, com os portugueses vindo para cá. Eles vão se miscigenar com os indígenas, depois com os, com os africanos. Mas no século XIX a gente tem um novo tipo de imigração que era muito mais rara, que é a imigração de povos da Europa que não os portugueses. E aí a gente vai entender o porquê que esses povos decidiram vir para cá, né? No caso, por que o governo fomentou políticas para atrair essa população. A gente estudou a lei de terras na aula anterior, né? Como ela foi feita, utilizada para impedir que os escravos comprassem terras, mas ela também tinha o objetivo de fomentar, num período posterior, também a imigração. Porque, como eu já disse, a escravidão ela era um sistema econômico e ela constituía a principal fonte de mão de obra para o trabalho no Brasil. E como ela estava esgotando-se, é, seja por pressão externa como por pressão interna, como a gente já disse, tanto dos escravos quanto das sociedades abolicionistas, que nessa época ainda não eram fortes,
ou às vezes nem existiam, mas já existia uma pressão interna, por exemplo, dos próprios escravos, desde o início, né, afinal a escravidão era uma forma de dominação direta, é, e a pessoa dominada ela sempre tenta resistir a essa dominação, então a escravidão nunca foi algo estático assim de se manter, sempre foi um contexto de tensão permanente, afinal o escravizado é uma pessoa que pode a qualquer momento se revoltar e matar seu chefe, então a escravidão ela tinha data de validade, e na metade do século XIX já se observava que ela estava se esgotando, tanto pela pressão, essa pressão interna do que eu disse, quanto pela pressão externa, no caso da Inglaterra. E já prevendo isso, os fazendeiros observavam e tentavam criar novos modos de atrair mão de obra, que não fosse escravizada. Até porque o capitalismo ele necessita de uma mão de obra paga para poder se desenvolver. Por quê? Porque o capitalismo ele trabalha com uma questão de produtividade. Quanto maior for sua produtividade, mais capital você consegue acumular e mais rico você consegue ficar para competir exatamente com outros países, com outros comerciantes, com o café do Brasil, ele tem que produzir muito para ele ter um preço menor e conseguir competir com café produzido, sei lá, por exemplo, na América Central, ou açúcar brasileiro. Então, a produtividade ela tem que ser muito grande. E um escravo, ele não consegue manter uma produtividade muito grande porque ele não tem incentivo nenhum para poder trabalhar, a não ser o incentivo de ele estar sendo obrigado. Então, ele não consegue fazer mais e a produtividade acaba sendo baixa. Já um trabalhador pago, esse sim tem incentivos. Por quê? Porque você, em um momento, vamos supor que você está com uma demanda muito alta, você pode oferecer algum bônus para o seu trabalhador e ele vai produzir mais e a produtividade como um todo acaba aumentando. Então, já pensando nisso, já se adaptando à nova demanda mundial, alguns fazendeiros vão começar exatamente a importar esses trabalhadores de fora. Como é que eles faziam isso? Eles chegavam e ofereciam ofertas de trabalho exatamente para algumas pessoas na Europa. Oferecia condições, prometiam vindos e fundos para esses trabalhadores, tentando exatamente convencê-los, né? O primeiro, eu coloquei, né? O primeiro, vamos dizer assim, fazendeiro a fazer isso foi esse tal de senador aí, ó, Nicolau de Campos Vergueira, em 1847. E ele adotou esse sistema de parceria que vai ser a primeira tentativa. Então é uma tentativa privada, esse sistema de parceria. De parceria. É, esse sistema de parceria. Já pulei 2 slides aqui para explicar exatamente esses 2 sistemas de imigração. Inicialmente, estava nas mãos privadas, porque quem estava preocupado em substituir a mão de obra eram exatamente esses fazendeiros. Então eles mesmos tinham o trabalho de tentar atrair esse imigrante e tal, e o Estado ainda não estava tão focado nisso. No entanto, esse sistema de parceria não funcionou muito bem. Por quê? Porque a condição que o fazendeiro prometia na Europa não era uma condição verdadeira. Esse é o primeiro ponto. Ele chegava lá para convencer a pessoa a vir para cá, ele oferecia mundos e fundos. No entanto, quando se chegava aqui, a pessoa às vezes percebia que não era o paraíso que havia sido prometido, no entanto, a pessoa não tinha condições de voltar. A primeiro ponto, isso parecia uma maravilha para o fazendeiro, né? Afinal, a pessoa não podendo voltar, a pessoa acabava trabalhando para ele do mesmo jeito. No entanto, essas pessoas passaram a se comunicar com pessoas da Europa e aí o incentivo para outras pessoas virem acabava diminuindo. E inclusive os governos da Europa chegaram ao ponto de proibir a imigração e proibir o incentivo desses fazendeiros brasileiros de ir lá buscar trabalhadores, exatamente pelas péssimas condições apresentadas para os trabalhadores aqui. Esse sistema de parceria ele consistia, por exemplo, de que 1/3 da produção de um trabalhador ficaria para ele.
um terço dos lucros ou um terço da produção ficaria para ele. Mas era muito difícil, por exemplo, de o trabalhador ter acesso ao total da produção ou ter acesso à quantidade de lucro. Então ele acabava ficando recebendo bem menos do que era prometido, né? E a segunda tentativa foi a tentativa, aí sim, já envolvendo o governo, que foi o sistema de imigração subvencionada, em que o governo dava uma maior quantidade de organização para esse sistema. O próprio governo ele oferecia a credibilidade dele para o trabalhador imigrante e oferecia inclusive subsídios para essa importação. E por que o governo se propôs a fazer isso? Claro que a primeira questão que vem à tona é a questão econômica. Com o fim da escravidão, o país precisava de uma maior quantidade de mão de obra. Então o governo precisava intervir nessa questão e o governo vai fazer isso. Mas aí é que está, entra uma outra questão que é muito importante mesmo para a gente entender, que é uma questão do que a gente chama de darwinismo social e branqueamento da população. Que é o quê? Na Europa da metade do século XIX, um pouquinho anteriormente mesmo, um cara chamado Darwin ele tinha proposto uma teoria de evolução das espécies, que era assim, um, um, as coisas elas não foram criadas, elas foram evoluindo à medida que o tempo foram passando, e aí ele propõe um sistema de seleção natural, na qual as características mais fortes elas vão passando de geração em geração, e os mais fracos vão morrendo e tal, e vai acontecendo um aprimoramento da espécie. Só que aí ele propôs isso no campo da biologia, para analisar planta, para analisar especialmente, sei lá, animais, e para analisar de certa forma o ser humano também. Mas aí um tanto de cara cientista e tal, eles vão propor uma outra teoria um pouco baseada nesse darwinismo também, que a gente vai chamar de darwinismo social, que é o quê? Eles tentam pegar essa teoria que é lá da biologia e aplicar na sociedade e falar que existem alguns seres humanos que são mais evoluídos do que os outros. E ao aplicar essa teoria na realidade, eles vão ter um resultado que é o quê? Olhando para a Europa na época, a Europa que tinha passado pela Revolução Industrial, tinha passado por tudo, e tinha progredido muito industrialmente, até mesmo culturalmente, no quesito civilizacional, eles olhando assim, eles enxergavam que a Europa estava em posição superior às outras culturas. Então eles olhavam para a África e viam um certo subdesenvolvimento e olhavam assim, olha como a gente é evoluído e olha como eles não são. E eles vão atribuir isso a uma evolução da raça. Então eles vão colocar como se os europeus fossem a raça mais evoluída em detrimento dos outros. E isso vão ser ideias que vão ser propagadas pela Europa e que vão chegar aqui também na América. E aplicando aqui na América Espanhola, no caso no Brasil, né, não vamos chamar de América Espanhola mais não é mais América Espanhola, já é Brasil. No Brasil, essas ideias vão ser aplicadas de que forma? Quais que eram as três raças na época que haviam constituído o Brasil? Eram o europeu, né, o português, o africano e o indígena. E aplicando essa teoria, eles chegaram a qual conclusão? Que o europeu era a raça mais evoluída. Então, o que eles poderiam fazer? Ou eles condenavam o Brasil ao subdesenvolvimento por ele ter duas raças que são inferiores, ou ele tentava transformar essas duas raças inferiores numa raça superior, que é a raça europeia. Então eles vão tentar fazer um branqueamento da população, que é o quê? Trazer mais imigrantes lá da Europa para eles chegarem aqui, se misturarem com a população daqui e em alguns anos essas populações que já viviam aqui, elas iriam ser extinguidas, tanto pela raça quanto culturalmente. Então a cultura europeia ela iria prevalecer. Essa era a teoria, assim, teoria completamente absurda, mas que na época muita gente acreditava nela e que já foi, eu acho que eu nem preciso dizer que já foi provado que está errado, né? Afinal,
não foi na África que aconteceu, sei lá, Segunda Guerra Mundial, né? Que matou um tanto de gente por causa de dinheiro. Não foi lá que aconteceu o Holocausto, o tanto de barbaridade que aconteceu promovida pelos europeus, né? Se a gente for pensar que essa é a raça superior, pelo amor de Deus, né? É, enfim, é, então essa era uma teoria que estava em voga na época e que vai, vamos dizer assim, oferecer os incentivos para o governo brasileiro tentar atrair um maior número de imigrantes. Beleza. Só que o imigrante, como eu já disse, ele encontrava diversas dificuldades aqui no país, entendeu? Porque lá na Europa estava em situação difícil, mas o Brasil não era nenhum paraíso. E esses imigrantes, eles já são, vamos dizer assim, mentalmente um pouco diferentes da população brasileira. Por quê? Porque eles têm um maior nível vamos dizer assim, consciência social. Então, eles estão vindo para cá com o objetivo de crescer, de tentar ganhar dinheiro e tal. O que é muito diferente da mão de obra que a gente tinha aqui, né? A mão de obra advinda da escravidão, um pessoal assim mais formado no paternalismo, que não está tão preocupado assim em ascender na carreira, que quer uma agricultura assim mais de subsistência. E isso vão ser o início das questões sociais que vão ser tão importantes assim no início da República até chegar mais ou menos na década de 30 com a formação dos primeiros movimentos sociais no Brasil. Então, a imigração no Brasil é muito importante para a gente entender, por exemplo, a formação da classe trabalhadora no país. Por quê? Porque a classe trabalhadora na Europa ela já havia evoluído bastante. Quando eu falo de classe trabalhadora, eu falo de um tanto de trabalhadores que já tem uma questão de qual posição social eles ocupam na sociedade. E eles vão influenciar muito a formação da classe trabalhadora no Brasil. É claro que eles não vão ser, sei lá, as figuras de maior destaque. No próprio Brasil vão surgir essas figuras e tal, mas de qualquer forma eles são as pessoas que vão trazer, por exemplo, os ideais do anarquismo, os ideais do socialismo e que vão impactar de certa forma a cultura política dos trabalhadores brasileiros. Então é muito interessante a gente ver o início dessa questão que provavelmente a gente vai poder aprofundar nos próximos bimestres, mas eu espero que vocês tenham entendido o quão importante foi a imigração para o Brasil. A referência continua sendo ainda o Boris Fausto.